Olá, tudo bem? Você acredita que Deus ouve as orações? E se ouvir, será que ele responde mesmo? Como é que nós podemos ter certeza dessas coisas? Para ter resposta a essas e a outras questões sobre a oração, fica comigo. Seja bem-vindo ao canal da Fé. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que não oram porque não acreditam que Deus ouve as suas orações. Tem gente que diz que Deus está tão ocupado com a administração do mundo que ele não tem tempo para ouvir as nossas súplicas. Tem outros que até oram, mas parece que Deus não está ouvindo as suas orações. E você? O que pensa disso? Eu gostaria de saber a sua opinião. Então, se puder, coloque a sua opinião nos comentários abaixo. Será muito útil. Obrigado. Então, vamos lá. Bom, esse vídeo não tem o objetivo de falar sobre a existência de Deus. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, assista a um outro vídeo que foi intitulado E se Deus não existe? Está no nosso canal. Bom, voltando ao nosso assunto. Será que Deus ouve as orações? Bom, a Bíblia Sagrada diz que sim. As suas páginas estão repletas de muitas experiências de homens a quem Deus respondeu. Isso fica muito claro nas palavras de Jesus quando ele ensinou sobre oração. Ele disse o seguinte: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede um pão? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Gravem isso. Todo aquele que pede, recebe. Cristo aqui deixa muito claro que Deus é aquele que responde sim às orações. E todo aquele que pede, Deus ouve e responde às orações. Olha o que também está escrito no livro do grande profeta Jeremias. Então Deus, através desse profeta, disse o seguinte: vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Entenda que aqui ele está falando da atitude do coração. E é essa atitude do coração que chama a atenção de Deus, ou seja, buscar a Ele de todo o coração. Essa é a motivação que faz a grande diferença. Fica comigo até o fim, pois eu quero contar uma experiência pessoal que vai te ajudar a entender melhor estas coisas a respeito da oração. Mas eu quero chamar sua atenção sobre outra coisa também que Jesus disse quando ensinou especificamente aos seus discípulos sobre a oração. Antes de falar diretamente ou objetivamente sobre oração, ele disse algo muito sério, muito forte, de qual oração Deus não ouve. Ele fala qual o tipo de oração que Deus não ouve. Tá? Em Mateus 7 também. Olha o que ele disse, que coisa interessante. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Isso é importante. O que é hipocrisia? Hipocrisia é o ato ou efeito de fingir e dissimular os verdadeiros sentimentos, de dar vazão, na verdade, à falsidade. A palavra hipocrisia vem do grego, significando a representação de um ator. No tempo da Grécia Antiga, o hipócrita era próprio do ambiente teatral, onde os atores representavam um papel e eles usavam o quê? Máscaras.
ocultavam quem eles eram, e o que aparecia era aquele a quem ele interpretava através da máscara. Com o passar do tempo, a palavra hipocrisia passou a identificar aqueles que parecem ser o que não são, e que exigem que os outros se comportem de um jeito que eles mesmos não se comportam. E o que é pior, eles sempre se acham melhores do que os outros. E o que é horrível é constatar que a hipocrisia está muitas vezes camuflada pela capa da religiosidade. Olha o que Jesus disse de alguns religiosos da sua época, para você entender o que eu estou falando. Ele disse assim, falando aos líderes religiosos da sua época: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, e por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. A respeito deles, ele diz: eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, se a única coisa que eles queriam era o elogio dos homens, eram os tapinhas nas costas, eram ser notados pela sua religiosidade externa, então era tudo que eles iam receber, o elogio dos homens. O que nós podemos concluir já no início desse vídeo: Deus não ouve a oração dos hipócritas. Continuando. Segunda coisa que eu quero falar para você, continuando nesse ensino de Jesus sobre a oração. Olha o que ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Olha que coisa interessante. Vamos fazer aqui uma pequena análise sobre essas palavras de Jesus. Começando da primeira frase, que ele diz assim: tu, porém, quando orares. Olha, quando orares, o que significa isso? Que oração não deveria ser uma opção, oração não deveria ser um último recurso diante das calamidades da vida. Oração para Jesus é um motor contínuo da vida. Oração é tão importante quanto o ar que nós respiramos, onde o contato com Deus é o nosso alimento diário. Oração também não é só pedir. Oração é gastar tempo conversando com Deus, mesmo quando não se tem nada para pedir. Ou seja, se nós não temos nada para pedir, podemos ir a Deus apenas para agradecer, porque nós temos realmente muitos motivos para agradecer. A segunda frase que ele diz aqui é: entra no teu quarto. Nós não precisamos que ninguém fique sabendo quando nós estamos orando. Não oramos porque queremos ser reconhecidos pelas pessoas como pessoas especiais de oração. Orar nunca deveria ser um tipo de orgulho para ninguém. Pelo contrário, orar muitas vezes é um momento para nós nos humilharmos diante de Deus. Ou seja, é quando eu reconheço que sem Ele eu nada sou e que sem Ele eu nada. Entrar no quarto, portanto, é uma atitude de fé. É alguém que sabe que não serão as paredes que vão ouvir a sua voz. Se orar, precisa-se ter fé, precisa-se saber e crer que Deus ouve. A terceira frase que ele diz é: fecha a tua porta. Fechar a porta significa não deixar que nada, nem ninguém venha atrapalhar a sua comunhão com Deus. É um momento de exclusividade, é um momento privado, é um momento de foco em Deus. Fechar a porta é deixar para trás tudo aquilo que é exterior, as vozes do mundo, todo tipo de distração que te desvie de dar a Deus o melhor do seu coração. Outra coisa muito importante. Infelizmente, muitas pessoas são estranhas a Deus. Estranhas. Sim. Existem duas frases que Jesus disse que nos fazem pensar, meditar sobre isso. A primeira delas está em João 10, ele disse o seguinte: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Olha que forte. A segunda é mais forte ainda.
e diz o seguinte a algumas pessoas do seu tempo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Olha, duas coisas muito antagônicas. De um lado, ele diz que ele conhece as suas ovelhas, e de outro lado, tem pessoas que ele diz: eu nunca conheci vocês. Esse é o caso de pessoas que só procuram Deus nos momentos da necessidade. Mas no resto do tempo, simplesmente vivem como se ele não existisse. Você já imaginou que o seu marido, a sua esposa, só te procurasse quando precisasse de alguma coisa e o resto do tempo te ignorasse? O que você constataria? No mínimo que essa pessoa não te ama, pois quem ama quer estar junto. Pense num namorado ou numa namorada que não tem tempo para você. Pense numa mãe que não tem tempo para o filho. Tem algo errado nisso. Um dos segredos do relacionamento é exatamente o companheirismo, é a intimidade. Isso não é diferente com Deus. A oração não é só pedir, a oração não é só ir a Deus quando a tempestade chega. A oração demonstra companheirismo, demonstra amor e cria intimidade com Deus. Que tal se a partir de hoje você criasse o hábito de todos os dias se afastar por um tempo das pessoas, dos compromissos e entrar no teu quarto ou procurar um lugar mais tranquilo para você falar com Deus? Todo dia? Alguém pode perguntar. Eu respondo, sim, todo dia. Deixe-me contar um testemunho para você. Quando eu tive a minha primeira experiência com a oração. Eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos de idade. Sabe, a minha família não era uma família religiosa. Eu não fui criado dentro de uma religião, dentro de uma igreja. Mas desde que eu me lembro, sempre eu acreditei na existência de Deus. Sempre. Lembro-me de um dia em que a minha cachorra desapareceu. Eu tinha uma cachorrinha que chamava Pitya. Eu amava demais aquela cachorra. E ela um dia simplesmente desapareceu. E eu saí por todos os lugares da região, do bairro onde eu morava, procurando ela, batendo nas casas, as pessoas que eu conhecia, perguntando para todo mundo, sem qualquer sucesso. Eu voltei para casa naquele dia chorando muito. Eu estava inconsolável. Minha mãe fez de tudo, mas eu não conseguia deixar de pensar na minha cachorrinha. Naquele momento, eu só pensei uma coisa no meu coração. O único que sabe onde a minha cachorrinha está é Deus. Bom, eu nunca tinha pedido nada para ele e me parecia que aquilo era uma emergência e que só ele poderia me ajudar. Então, eu entrei no meu quarto, no quarto da minha casa, tranquei a porta e com muitas lágrimas descendo pelo meu rosto, eu falei com ele da forma que eu sabia, da forma mais simples de uma criança de 8 anos, e pedi a ele de todo o meu coração que ele trouxesse a minha cachorrinha de volta, pois ele, afinal de contas, sabia exatamente onde ela está. Naquele momento, aconteceu algo que eu nunca esqueci, até o dia de hoje. De repente, o meu coração foi cheio de um sentimento de profundo consolo, uma paz inexplicável encheu meu coração. A tristeza simplesmente foi embora. Hoje eu entendo que aquilo que eu senti foi a forma que Deus encontrou em comunicar a mim que Ele tinha ouvido a minha oração. Quando eu saí daquele quarto, tudo estava diferente. Eu fui até a sala, sentei ali no sofá para assistir alguns desenhos. Naquele momento, minha mãe entrou e me perguntou se estava tudo bem. Eu disse para elas que sim, pois eu estava sentindo algo dentro do meu coração que eu nunca tinha sentido. Ela ficou muito feliz e disse que iria lá no local comprar mistura para o almoço. Ela saiu e depois de mais ou menos uma meia hora, ela voltou correndo, gritando, me chamando.
Vocês não acreditam. Ela trazia a minha cachorrinha nos braços. Esse talvez tenha sido um dos dias mais felizes da minha vida. Ela me contou a história do que tinha acontecido. Ela disse que o último lugar que ela iria passar, comprando algumas coisas, era o açougue. Ficava ali a alguns quarteirões da minha casa. E qual não foi a surpresa dela que quando ela entrou no açougue, ela viu a minha cachorrinha deitadinha ali dentro no chão. Ela logo pegou ela, abraçou, colocou no colo e conversando com o açougueiro então contou para ela, ele disse que em dado momento da manhã, a cachorrinha entrou ali no açougue. Ele geralmente enxotava cachorros quando queriam entrar no açougue, mas quando a minha cachorrinha entrou, ele ficou com muita pena dela, pois ela estava assim com uma carinha muito triste, parecia perdida. Então ele deixou que ela ficasse ali, deitadinha, pois talvez alguém estivesse procurando ela. Eu fiquei tão feliz quando minha mãe me contou essas coisas. Depois que eu abracei e beijei muito a minha cachorrinha, sabe o que eu fiz? Eu entrei de novo no meu quarto, me ajoelhei em lágrimas. Só que agora as lágrimas eram de alegria. E agradeci a Deus de todo o meu coração, porque eu sabia que tinha sido Ele que tinha ouvido a minha prece, que tinha ouvido a minha oração e tinha me atendido. Bom, talvez algumas pessoas, quando ouvirem um testemunho como esse, vão dizer: foi apenas uma coincidência. Mas para mim, não. Eu aprendi uma coisa naquele dia. Deus ouve a oração quando alguém clama a Ele de todo o coração. Desde então, eu tive muitas experiências maravilhosas de respostas de Deus às minhas orações. Verdadeiros milagres que eu já recebi, simplesmente porque criei e creio que Deus é aquele que ouve e responde às nossas orações. Eu quero terminar essa mensagem com uma outra palavra de Jesus que está no livro de João, capítulo 15, versos. Quando Jesus ensinava sobre a videira verdadeira, que era Ele mesmo, e Deus, o Pai, era o agricultor, Ele disse o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Permanecer em Cristo e ter as palavras de Cristo dentro de nós significa que nós conduzimos as nossas vidas sob o comando, a direção dele, descansando nele, ouvindo sempre o que ele tem a dizer a cada um de nós. Se essa mensagem foi útil a você, então compartilhe ela com outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você ricamente. Fica com Deus. Amém.